Continuando com meu diário de agrofloresta em Portugal, voltamos de Pedrógão Grande e era hora de turistar um pouquinho ali por Sintra. Fomos conhecer o Palácio da Pena e o Castelo dos Mouros. Depois de passear um pouco, era a hora dos preparativos para o curso de agrofloresta na Quinta da Penal. A Quinta da Penalva abre as portas convidando para o primeiro curso de sistemas agroflorestais e agricultura sintrópica, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo aqui em Portugal e a gente tentar construir uma alternativa para uma paisagem mais florestal, mais produtiva, em busca de uma economia mais sólida, mais sustentável. Então nós vamos fazer um curso aqui, vamos reformar o pomar e vamos falar sobre essa nova abordagem, sobre a nossa relação com o solo e com os ecossistemas que nos entornam. Então, eu acho que a Quinta aqui e Sintra em particular pode mostrar rapidamente, porque nós já temos uma floresta aqui, né? Nós vamos incentivar vocês a plantarem árvores para poder criar isso que já tem aqui. Agora aqui nós só vamos organizar um pouquinho para poder ver uma outra situação. Tá certo que aqui tem uma característica por conta da geografia, né? Mas eu acho que dá para fazer uma coisa muito interessante, porque defendendo o eucalipto, eles são tão bonitos aqui, e eles crescem muito mais rápido do que eu imaginava, e o que eles estão dizendo para mim, quando eu cheguei, né, e estava todo mundo com essa coisa do eucalipto, vamos tirar o eucalipto é uma praga, a causa do fogo é o eucalipto, né? O eucalipto é um piromaníaco, né? Aí eu falei, caramba. E aí o eucalipto me disse assim, Sérgio, Portugal é demais, hein? Portugal é lindo, hein? Portugal é fantástico, assim, é um lugar maravilhoso, hein? E ele que está dizendo isso, porque ele gostou daqui e eu estou começando a gostar também, né? Então, a gente vai fazer hoje um dia de reconhecimento, de mostrar essa perspectiva que o Ernest trouxe, que na verdade ele apenas observou
o trabalho de muitas pessoas que trabalhavam, né, numa agricultura menos impactante, e ele organizou isso e sistematizou e colocou um elemento chave, que é de produzir a matéria orgânica que dá comida para o solo. Praticamente 70%, 80% da área ele planta, não é para ele. E ele colhe aquele que ele quer com mais facilidade por conta disso. A ideia aqui é não dar respostas para vocês, mas vocês aprenderem a fazer a pergunta certa, que eu acho que é isso que nós pecamos na nossa educação de muitas e muitas gerações, né? A gente não fez a pergunta certa e a gente fica buscando respostas que geram novos problemas, né? O eucalipto também, quando entrou aqui em Portugal, era uma resposta, né? Talvez para uma crise econômica, assim, não era? Todo mundo prometeu que ia ser o cara, né? Então, nós temos que trabalhar, entender as causas, não só técnicas, né? Mas históricas, culturais, para que a gente possa fazer a pergunta certa e tentar encontrar um novo caminho, né? Uma nova forma de se comportar, porque aqui agora Portugal é uma oportunidade para o mundo inteiro entender que o fogo não respeita nem os ricos, nem os pobres, nem, né? Não, assim, pegou fogo é por conta de um problema histórico, muito mais antigo, né? Do que a gente pode imaginar. Então eu pretendo trazer aqui um pouco dessa experiência que eu tive com o Ernest, mas da gente sair um pouco do sintoma e procurar olhar um pouco as causas. Claro, nós agora, com relação às queimadas, nós precisamos tentar ver como que a gente acelera um pouco, né? E dá uma acalmada nessa febre, né? Mas se a gente não entender as causas, mesmo que a gente substitua o eucalipto por uma outra coisa, a gente pode continuar nesse ciclo vicioso, né? Precisa também se adequar às novas circunstâncias, à nova realidade, inclusive econômica, né? E também água. Os meninos molham muito e não é eficiente a forma como está se molhando. E os reservatórios de água, mesmo aqui em Sintra, que é privilegiado com relação ao resto do país, né? O Francisco me mostrou, eu soube aqui, que a água diminuiu bastante, né? Eles têm aqui uma coisa que foi bem interessante, eles acumulam a água da chuva e fazem um lago para no verão, que é mais seco, eles usam essa água para irrigar o jardim, né? Mas não está sendo tão eficiente, o jardim não está conseguindo, né, se hidratar dessa forma, porque o país inteiro está secando, né? E aqui existe uma pressão dessa desertificação num lugar um pouco mais úmido. E então, assim, nós precisamos entender como que a gente otimiza esse recurso que é tão valioso, né? E que está ficando cada vez mais caro, né? Eu não sei aqui, mas eu acredito também que os rios diminuíram bastante e as águas estão mais sujas também, né? Pelo menos no Brasil, praticamente. No Sudeste, onde eu moro, você não pode beber água mais do rio, de nenhum rio, né? São raríssimos lugares que você pode chegar e beber água da fonte, assim. Está tudo muito sujo e é o lugar,
talvez com uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, assim, não era para faltar água lá. Então nós estamos com um problema grave e que a grande maioria ainda não entendeu as causas, né? Então nós estamos aqui trazendo uma proposta para a quinta de antes do problema chegar, a gente já entender a causa, né? E diminuir, ou quem sabe até não precisar mais de tanta molhação e aumentar os recursos em fruta, em hortaliça, em temperos, em flores, né? E também melhorar a infiltração da água no solo, que é o problema, né? Nós impermeabilizamos o solo nas cidades e no campo também, né? Por não saber lidar com essa questão, a gente esqueceu, né? A água doce no planeta Terra depende muito do solo descompactado, né? Para que ela possa infiltrar. O próprio solo da floresta é um filtro mecânico, né? E biológico incrível, que a água sai pura. A água que cai da chuva nem sempre é potável, né? Mas aquela água que passou pelo chão da floresta sai na nascente lá e você pode beber direto, né? Então o ciclo da água doce no planeta Terra passa muito pelo solo da floresta, né? E isso já não tenho mais dúvida de que plantar floresta é uma forma de você plantar água, né? Mas eu gostaria que vocês, antes de eu falar desses princípios e tudo, já até adiantei um pouco, que vocês olhassem a quinta e sem pudores, o que você achar bonito você fala, o que você achar, né, você escreve tudo, e depois nós vamos discutir esses olhares que, na verdade, nós podemos, com isso, entender que as nossas referências sobre o que é uma floresta, porque cadê a floresta, né? Lá no... Só quem foi na Amazônia, assim, que ainda não, que o homem não chegou, ou pouquíssimos lugares entre São Paulo e Rio de Janeiro que você pode compreender uma floresta, assim, pelo menos a ideia de como que ela foi, né? O resto nós não temos mais essa referência. Então, como que eu posso querer trabalhar com alguma coisa se eu tenho uma referência que já é duvidosa, assim, né? Então, nós vamos trabalhar esse olhar e vamos tentar ver como que a floresta se comporta aqui também, para a gente tentar copiar, né, como foi dito aí, alguém falou, talvez apenas copiar e ver como que funciona para a gente gastar menos dinheiro, né? E gastar menos água, e gastar menos energia, né? E sobrar mais tempo, né? Para a gente poder conversar, tocar violão, né? Isso sim seria o subproduto da agrofloresta, né? Tá? Vamos lá? Vamos dar uma volta? Quais são as necessidades que eu tenho de luz do sol com relação à minha pele? Sabe-se hoje que você precisa de um pouco de luz do sol para você poder fabricar alguns metabolitos assim, vitamina D, Eu não posso viver totalmente na sombra, porque talvez eu fique doente. Mas eu não aguento ficar num sol também escaldante. Eu vou precisar de uma roupa. Eu não consigo também morar no Polo Norte se eu não tiver um casaco. E os índios americanos, brasileiros, né, tropicais, que vivem na borda da floresta, viveram 10 mil anos pelados. Isso é uma questão que a gente deveria colocar, porque a minha pele, assim como a pele dela, né, por isso que passaram calda bordaleza, e eu preciso passar um creme, né? E eu preciso botar um protetor solar, eu preciso botar um casaco, porque a minha pele, assim como a pele dela, não estão num ambiente adequado para ela. A pele do próprio solo
sofre, né? Quando você, por uma questão estética ou por uma questão de facilidade ou porque você tem medo de cobra, você varre, varre, varre e você tira a camada protetora da pele daquilo que te sustenta. E isso nós temos que pegar e entender que eu não posso olhar, o pomar é lindo, mas o solo está longe de sustentar o próprio pomar. As plantas já estão mostrando que está difícil mesmo com o cuidado deles. Elas estão assim, a maioria, a videira não está feliz, as árvores não estão muito felizes. Eu acho que ia virar um mato. Para quem vai colonizar aqui, não são aquelas que eu quero comer, porque eu degradei o solo de tal maneira que agora eu tenho que inventar de ficar transportando coisas para cá, porque eu me desconectei do meu intestino com o solo. Para que a gente possa entender, então, o meu intestino e as minhas necessidades de luz mostram mais ou menos que tipo de solo e que tipo de clima que eu posso viver pelado, antes de eu inventar a roupa, né? E eu sou um ser vivo que preciso do ar também, do oxigênio, da água, do sol, de temperaturas, salinidade. A minha pele, ela tolera ambientes que são muito específicos, assim, passou de uma certa temperatura, uma umidade relativa do ar, salinidade, e essas coisas, a minha pele já não consegue lidar com isso. Se eu ficar dentro d'água do mar por muito tempo, 1 hora, 2 horas, eu já começo a sentir efeitos de que ali não é um ambiente propício para mim. Então, tudo isso está mostrando que eu faço parte de um sistema. Eu não sou isolado disso, porque as minhas necessidades para me manter vivo são bem específicas assim. Eu não posso comer grama, eu não tenho instrumentos para conseguir o que a cabra faz, o que uma vaca faz, que é transformar a grama em proteína, em leite para o filho. Eu não tenho esse aparelho digestivo. Nós temos que entender também que um leão, quando ele mata uma zebra, ele pode comer. Mas se ele encontra a zebra morta, que já está assim, 1 dia morta, ele cheira e ele que está conectado à comida com o aparelho digestivo, ele fala, se eu comer isso aqui, eu vou arrumar um problema para mim. E ele não come, o que seria muito mais fácil, né, do que ter que matar. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que a vida, ela não é uma foto, nem quando morre, né? Ela tem uma dinâmica em um filme e que nós também estamos nesse filme. E isso aqui, a ideia é uma foto. Porque o filme, se a gente deixar o filme acontecer, esse ecossistema tem que dar 2, 3 passos para trás para depois voltar a sustentar gente como ela e como eu. O solo aqui está muito longe dela e muito longe do que eu também posso viver. Trabalho nesta quinta já há alguns aninhos. Meu pai era jardineiro aqui há 20 anos. Aprendi muita coisa com ele. Veio o Sérgio, veio-nos ensinar outro tipo de agricultura que nós não estávamos habituados, que tem perspectivas completamente diferentes do que é a natureza em si. Nós andávamos um pouco a desrespeitar a natureza e estou muito feliz pelo projeto, pela formação que damos aqui. Acho que tem futuro. Esta quinta podia ser uma referência boa para
agrofloresta? Acho que é uma solução para o problema que tivemos este ano, principalmente cá em Portugal, com os fogos, derivado um pouco à monocultura. O problema que corremos com a educação, que não passamos a educação e a sabedoria às nossas gerações futuras, e depois da experiência da agrofloresta, acho que entendi uma maneira de utilizar isso que nós chamávamos lixo a ser matéria, ser vida para a terra, para podermos ter uma biodiversidade de alimentos e de flores, de árvores dentro da quinta para gerações próximas, gerações futuras, e acho que a agrofloresta é um bom caminho, não só aqui para a Quinta da Penalva, mas para o resto do mundo. Se você estiver manejando bem e você entender naquele momento, você fala, eu vou fazer um manejo aqui para eu também fazer com que essa área sirva como corta-fogo. Um corta-fogo verde produtivo. Aqui, onde eu fui visitar a mata aqui de vocês, aqui do castelo, eu acho que até é difícil fazer uma fogueira ali dentro. Mesmo se você quiser. O cara tem que ser bom para fazer uma fogueira. Com isqueiro, com fósforo, o cara não faz. Eu, enquanto agricultor, não está fácil eu usar lá no Brasil e talvez aqui também, usar só as nativas para eu recuperar o solo. Não é tão simples, porque aquelas que recuperam o solo, que são nativas, são menos eficientes no tempo. Elas demoram muito mais e eu vou acabar em algum momento tendo que trazer input de fora. Eu quero trazer um pouquinho de adubo, um pouquinho de matéria orgânica só na implantação e a tendência é eu tentar diminuir isso no segundo ano, até que no terceiro ou no quinto ano eu não preciso mais trazer adubo de fora. E as plantas que são nativas e que sobraram, talvez elas sejam mais lentas e menos eficientes e nós estamos com um pouco de pressa. Então é uma questão de uma discussão da população portuguesa de decidir o que quer. Em processo de regeneração natural, pode levar até 100 anos para fazer 1 centímetro de solo. E o Ernst faz 3 centímetros de solo por ano, quando ele começa a botar madeira no chão. Mas o que se revela, como esse bom exemplo que tu deste agora do Ernst, é que acelerar pode ser confuso. Então, imagina que nós estamos a catalisar processos que são deles, eles são naturais. O Ernst não fez solo, não é? Ele fez com que a natureza produzisse 3 centímetros de solo para ele. O que nós estamos a fazer agora com o paradigma atual é acelerar. Eu dou a nutrição e eu dou a água e eu forço o quanto a planta é que acelera ou não. Na realidade, se esta compreensão dos processos e catalisar os processos, que podia ser a árvore que chegou ao seu apogeu e já não está a crescer mais e nós cortamos para ela rebrotar, que ia acontecer só quando houvesse um tufão daqui a 50 anos que deitasse abaixo essa árvore, por exemplo. Então, saber-se ter a inteligência para catalisar esse processo, na realidade, nada vai mais rápido a não ser o potencial da natureza que é aumentado. A natureza tem um potencial de ir muito mais rápido do que nós estamos habituados. E o Ernst claramente quebra a academia. Lá no Brasil dizem que a castanha do Pará demora quase 30 anos a dar frutos se for plantada. Nos terrenos de vizinhos, que é da filha do Ernst, lá na Godrum, em 12 anos deu fruto. Então, na realidade, ninguém acelerou. Uma castanha do Pará contente dá fruto em 12 anos. E nós estamos habituados a plantar macieiras. Aquela macieira vai dar daqui a 4, daqui a 8 ela vai estar produtiva. Eu não sei. Quem sabe com a agrofloresta daqui a 2 ela dá fruto e daqui a 4 está a dar tanto que eu não sei o que fazer. Você não tem então, como mudar a genética, mas você pode mudar. Nós estamos a subestimar. Nós estamos a subestimar o quanto a natureza pode ser rápida.
Então nós temos de conseguir catalisar, porque acelerar realmente é perigoso chamar acelerar. Você está... Mas eu sinto que, desculpa, mas vou ser breve. Não é acelerar, eu acho que pela primeira vez que o Ernest fez, e ele não fez nenhuma mágica, absolutamente, está tudo lá, ele se dedicou a abrir uma porta para a gente só se relacionar com aquilo, mas não é acelerar. É só um diálogo que a gente está tendo, ninguém está adiantando absolutamente nada. É que se você deixar lá, evidente que a gente sabe que se não fizermos nada no planeta, o planeta vai se recuperar. Eu já vou deixar o João falar. Vai levar 10, 100, 200, 300 anos. Mas o que é lindo nessa história toda é que ele abriu uma porta para que nós nos relacionássemos com a Terra. E nós temos um exemplo muito clássico no Brasil, que é o Ernest, que planta jaca. Vocês conhecem jaca? Não é brasileira. Não, é indiana. A jaca é uma árvore maravilhosa, ela tem uma madeira muito boa, ela dá frutos de 35 quilos, são 200 frutos, 35 quilos. E uma jaqueira pode dar 200 a 300 frutos com 35 quilos. Faz a conta aí, quantas? 7 toneladas no espaço dessa sala aqui. Na área que o Ernest plantou, o veado campeiro, lá, o nosso cervo, come, a capivara, a anta come, a paca come, os macacos comem, o Ernest come, os passarinhos comem, todo mundo come, e quando cai no chão e apodrece, a família do João, então, deita e rola, come com força. Nós estamos falando de 2 a 7 toneladas por árvore de comida de alto valor. E aí os ecologistas chamam ela de praga, porque ela não é brasileira. E o Ernest deixa todo mundo falar. Isso é uma praga, porque isso é aquilo, porque isso não pode, porque isso não é autóctone, porque não é a nossa Mata Atlântica, e ele fica assim. Quando terminou, ele pergunta assim, o seu dinheiro vem da onde? O senhor trabalha para o governo, né? O senhor trabalha fazendo pesquisa na universidade. A comida do senhor vem da onde? O senhor vai no Pingo Doce e compra a sua comida embalada num saco plástico? Entendi. Acabou a discussão, velho. Aí todo mundo fica aquele constrangimento assim, né? Aí ele fala, como que o senhor vai resolver o problema do macaco, do veado, da paca, da anta, da capivara, da cutia? O senhor pode me ajudar? O senhor vai comprar ração no Pingo Doce, o senhor vai levar lá para mim na mata? Os animais não têm esse preconceito. O macaco, porque a jaca, ela depende do dispersor grande, porque ela é um fruto grande que ela cai e só nasce embaixo da jaqueira. Não tem como. Ela não rola. Mesmo assim, ela cai. Ela é tão pesada que ela cai e fica. Tem que ter alguém que pega e planta. E gostei bastante da ideia do Sérgio ter vindo para cá e ter colocado, ter vindo dar o curso para a gente e ter explicado o que é agrofloresta. E a gente acredita que possa dar certo aqui na Quinta da Penalva, que é um sítio abençoado, tem muitas árvores, tem muitas sementes, tem muito espaço verde para a gente poder trabalhar. E o que eu acho é que as coisas dão certo sim se a gente tiver vontade, né? Temos que mudar primeiro a mentalidade do ser humano, né? O ser humano é que tem que mudar a mentalidade, saber que é a gente que está destruindo, é a gente que está acabando com aquilo que é nosso, né? E quem vai sofrer com isso tudo é os nossos filhos, os nossos netos. Antônio, conta um pouquinho aí o que você está fazendo aí pra gente hoje aí pro almoço. Portanto, hoje vamos fazer um bacalhau à brás, que é um prato típico aqui de Portugal, não é? E como acompanhamento, uma salada de tomate cherry e uma rúcula selvagem aqui da quinta e uns brócolos. Portanto, será a emenda para hoje.
Então vá, sou João Oliveira, conhecido por quase toda a gente por João dos Cogumelos, e eu sobre deste curso, ainda por cima neste sítio verdadeiramente absurdo, tão fantástico que é, escrevi um e-mail para o Sérgio e foi uma grande surpresa porque eu vinha para o curso, que era uma coisa, porque o curso de sintropia, de agricultura sintrópica, porque é efetivamente o único modelo que eu vi até hoje, esperamos que venham mais, que é capaz de realmente apresentar uma alternativa economicamente viável e muito abundante, em que todos ganham na agricultura sintrópica. Ganha o proprietário, ganha o distribuidor, ganha o madeireiro, ganha a mercearia, ganha o consumidor e principalmente ganha a terra, não é? Porque a terra então fica só com aquilo que é bom, sem um único químico e mais do que isso, com toda a gente que utiliza químico até hoje e paga um dinheirão por isso, a perceber que a natureza já deu todos os químicos que é preciso para conseguir um plano maravilhoso de abundância. E então eu vim aí e o Sérgio decidiu, pronto, assim espontâneo, decidiu integrar e pediu para eu explicar isto e para eu explicar aquilo. Primeiro explicar porque é que eu acho tão fascinante a agrofloresta. Nunca vi um sistema tão amigo dos fungos quanto a agrofloresta. A agrofloresta baseia-se em alimentar os fungos, porque são os fungos que vão alimentar as plantas. Através da poda, existe todo aquele processo que o fungo precisa de subir até à folha. Porque é que o fungo vai parar à folha? Quando nós vemos uma árvore com fungos na folha, é porque a árvore tem folha a mais. Okay? E o fungo teve que subir lá acima para fazer descer a folha. A agrofloresta permanentemente põe toda essa massa aqui em baixo. Com a poda tem algo maravilhoso que tem a ver com estes cogumelos, que são os simbióticos, que crescem em simbiose com as raízes das plantas, que quando eu podo, eu estou a suceder naturalmente as raízes. Algumas raízes vão morrer e outras raízes vão nascer. Quando umas raízes morrem, o ciclo destes fungos dá-se por completo e eles têm uma reprodução sexuada, que é desporular, é libertar as suas sementes em milhares de milhões. Ou seja, como estou permanentemente a trabalhar a poda, não só estou a trazer para baixo, como estou a cimentar e a multiplicar exponencialmente essa reprodução celular. Para simplificar, há 3 classes de fungos perfeitos. São os decompositores, que é só matéria morta. São os parasitas, que é basicamente mais matéria viva e que matam árvores e que matam plantas, ou reequilibram o ecossistema. E são os micorrizos ou simbióticos, que são estes. Os micorrizos e os simbióticos, para simplificar muito, custam a preço de 1 kg de grandes quantidades 250 euros. Custam uma saqueta de 20 gramas 30 euros. Por isso, saber esta técnica, entre outras, é algo que nos pode poupar imenso dinheiro, principalmente no momento fulcral e fundamental da agrofloresta, que é a semeia. Okay? Estes cogumelos foram apanhados ontem. É necessário, continuam a libertar esporos, ainda assim. Foram postos aqui por volta das 4, 5 da tarde e foram levantados hoje. Eu pulo-os sob o cartão porque eu suspeitei, pelas barbas, que os esporos seriam brancos. Então, branco sobre branco não se veriam bem. Mas seria melhor porque o papel é menos poroso do que o cartão. Neste caso, o que é que eu faço? Com uma faquinha, junto esses pós, okay? E estamos a falar realmente de misturas muito caras. As mais rentáveis são as chamadas bufas de vaca ou pisolitos tinctórios, que é usado ancestralmente para produzir tinturas. E esse aí tem um grande volume de esporos. Este aqui tem um menor volume de esporos. É importante não deixar estes, quando fazemos coleta de esporos, não deixarmos em correntes de ar, porque eles vão voar todos. Não, nada disto teria sido possível se eu tivesse deixado numa zona ventosa. Iria voar tudo. Também não vale a pena, se for a ventosa, não vale a pena pôr copos ou pôr coberturas, porque então eles vão apodrecer. Vai criar excesso de umidade e eles próprios vão germinar. Entretanto, já destruí... está aqui. Este pertinho aqui foi uma zona demasiado úmida, ok? E então começou logo a germinar e ao germinar outros micro-organismos começaram
a alimentar-se disso. Por isso, não pode ser nem demasiado ventoso, nem demasiado úmido. Pronto, então juntamos estes pozinhos ao máximo. Idealmente seria noutra superfície? Idealmente seria numa superfície não porosa. Metal, por exemplo, pode ser? Metal pode ser, vidro é o melhor, não há nada melhor que o vidro. Pronto, inox também perfeito, mas pode ser numa folha de papel, porque se a folha de papel, por exemplo, fosse uma cartolina preta, via-se muito bem. Se os esporos forem vermelhos, não há problema em ele ser branco, ou forem castanhos, não há problema nenhum em ser branco. Tentar não pôr as mãos, porque as nossas mãos estão cheias de coisas que podem comer, quer os esporos, quer as hifas. Okay? Neste caso até leva um pouquinho de pó. Vamos juntar simplesmente água. E na germinação, vos garanto que estão a dar muito mais hipóteses de sobrevivência à planta. Isso podem vocês testar, estejam à vontade. Plantem 10 feijões sem e 10 feijões com. Lavem os feijões primeiro porque é possível que eles tenham já alguns agentes micorrizos que venham com eles do próprio campo. É o mais provável. Principalmente o Glomus interradicis, que é aquele que está mais presente, pelo menos no nosso habitat português. Entretanto, juntamos uma gotinha, se fossem muitas, juntávamos mais água. Nós não queremos fazer uma solução muito líquida, queremos fazer uma coisa mais pastosa. Pronto, que neste caso não dá, mas é o que é possível. Por isso, basta pouquíssima água e agora, muito simplesmente, pomos aqui sementes até esta água ser praticamente toda absorvida e então, quando chegarmos ali ao pomar, estamos prontos a plantar. E é só isto. Tá bom? E fica muito mais barato. Destes cogumelos já começaram a germinar. Simultaneamente, as sementes já começaram a hidratar. Ou seja, nós temos aqui neste copo, basicamente, a união que acontece aqui no solo, através da água, através do calor. Não é? Já se começou a iniciar este processo natural, em que a semente, hidratando-se, começa o seu processo de germinação, em que simultâneo está em contacto com os esporos, que já deixam de ser esporos, e passam a ser hifas. Okay? Os esporos têm um problema, têm muitos ácaros que os comem e outros protozoas e micro-organismos que os comem. As hifas, já há muitos menos micro-organismos que comem. A partir do momento em que lhes pus água, ele em muito pouco tempo deixa de ser esporo, deixa de ser uma célula só, passa a ser 2, depois 4, depois 8, 32 e por aí fora. E ao estar a encontrar o processo de germinação da semente, inicia automaticamente essa associação. Então, nós o que fazemos até semear basicamente é isto, para melhorar esse processo de hidratação no chamado caldo de esporos. Que é Spore Slur em inglês, se quiserem procurar a informação no Google, onde há mais é Spore Slur. Depois faço uma tina com 10% de lexívia, ou seja, ponho 9 medidas de água e 1 medida de lexívia, e tenho, de lexívia, cloro. E tenho, sabes os sacos de pasteleiro? Pronto, eu uso-as para sementes, tenho lá aqueles mesmo de pasteleiro, uso para semente, e mergulho e conto 1, 2, 3, 4, e tiro. Depois passo novamente por água para tirar o cloro. Elas ficam já molhadas, ok? E então faço o caldo de esporos e deixo-os hidratar no caldo de esporos. Eu faço isso por 2 razões. Sim, uma pode ser essa dos químicos, mas geralmente as sementes que eu cedo não são sementes tratadas, mas porque podem haver outras micorrizas que sejam eventualmente menos eficientes do que aquelas que eu estou a comprar a 250 € o quilo. Ok? Pronto. E assim estou a criar, e essas foram cientificamente juntas, com razões específicas, para promover, otimizar exatamente este processo que nós aqui vamos chamar. E existem variedíssimos nutrientes que estão compostos que as plantas não conseguem absorver. E é isso que fazem os fungos.
E nós vemos em qualquer livro sobre micorrizas e em qualquer experiência do YouTube, a plantinha que não está micorrizada, se calhar tem uma raiz até aqui. Estas mais grossas são as raízes da planta. Estas mais finas são as hifas das micorrizas. Okay? No mínimo conseguimos duplicar o tamanho da raiz com a micorriza, a maior parte das vezes triplicar, ou seja, o acesso à raiz que não conseguiria chegar à reserva de água, passa a chegar à reserva de água através da micorriza. E estou muito surpreendido porque o output das pessoas foi maravilhoso e pronto, e gostaram, e ainda bem. E eu gostei muito que eles tenham gostado e principalmente o que eu gostei mais foi de poder ser útil. Foi poder ser útil a eles, poder ser útil ao Sérgio, poder ser útil aqui à Quinta da Penalva, que também estou muito grato, e poder ser útil até ao cameraman. Por isso, de facto, Sintropia é exatamente isso. É um negócio em que todos ganham, a terra, o proprietário, o consumidor, o distribuidor, toda a gente ganha. Tive conhecimento através do meu amigo Tomás, tirou o curso com o Ernesto e achei tudo muito engraçado, achei que fazia tudo muito sentido. Essa coisa de dinamizar o espaço, de em vez de tirar só 10 kg de cenoura de um sítio, podermos plantar cenoura com couve, com batata, já ir com umas macieiras a crescer por cima. Então achei que tinha encontrado uma mina de ouro, achei que tinha encontrado aquilo que eu procurava na minha vida. Para mim a agrofloresta é ser consciente, é fazer uma escolha, todos os dias, pensar nas escolhas que eu faço. Não é só plantar, mas é através do plantio que eu me expresso, é através do plantio que eu tento mostrar-me a mim próprio que é possível ser autossuficiente. E neste caso, nutrir a população, nutrir as pessoas, nutrir-me a mim próprio. Existe muito pouca gente a querer trabalhar a agrofloresta cá em Portugal. O Filipe é mesmo a única pessoa que eu conheço. Eu já tinha feito um curso de permacultura e depois um dia estava a convencer um amigo meu de pesquisar também sobre permacultura. E tentei encontrar um curso também que existisse na internet. Encontrei o curso do Ernst e inscrevi-me no curso. E depois, quando conheci o Ernst, fiquei completamente surpreendido e vi a seriedade do trabalho que ele fez e que está a ser feito neste momento por toda a gente lá. Quando tive conhecimento, eu gostei muito e fez tudo muito sentido, mas depois na prática fiquei um pouco atrapalhado no início. Plantar cenoura com outras coisas e depois como é que eu ia fazer para tirar a cenoura sem atrapalhar as couves, como é que eu ia fazer para podar a árvore sem atrapalhar o resto dos plantios. Fez-me muita confusão no início. Não tem sido fácil descobrir as coisas todas sozinho e acompanhado é sempre melhor. Quem me dera que houvesse muito mais gente a fazer e que a gente pudesse se juntar para trabalhar, que seria muito mais fácil. Eu espero que a gente consiga trabalhar com sucesso e conseguir fazer um exemplo e descobrir técnicas que funcionem e que possam ser utilizadas por outras pessoas. É uma oportunidade fantástica, eu nunca tinha tido uma oportunidade assim tão grande para trabalhar neste sistema. Bom, nós vamos reformar um pomar ali embaixo e depois lá a gente vai discutindo por que nós estamos fazendo aquilo, né? O pomar, ele é bonito, mas agora já não faz mais sentido esse tipo de estética, porque ele não colabora para uma nova mentalidade nossa, assim. Ele ainda está me dizendo assim que eu é que mando e eu não posso mais pensar assim.
ou eu participo de uma forma elegante, sem atrapalhar, ou eu não vou conseguir resolver o problema, né?